claro, nesse espaço, Salésio Agostinho. Salésio, obrigado pela tua presença uma vez mais, né? Tu está de mudança, não? Como é que está o teu escritório? Está mudando aqui para próximo, aqui perto do Cristal, né? Sim, estamos quase pronto, novo escritório aqui na Estevão Cruz, número 73. Está providenciando agora a solenidade, a festa de inauguração e tal, né? Que vai ser bombástica, né? Acredito que no início do ano já estamos no novo endereço. Ano que vem, que legal. Mas nada Começar de festa. Bem, 2025. Bom, obrigado. Então, eu acho que isso é importante, essa tua informação, viu, Salésio? Porque, na verdade, os nossos parceiros aqui, de longa data, né? Estão cada vez mais cada mais evoluindo, se adaptando e tal. E, de certa maneira, em consonância com o desenvolvimento do trabalho que eles desenvolvem. Por exemplo, Salésio, aqui tem uma coisa do contador Alexandre Saramelli, de São Paulo. Ele registrou lá nos grupos de WhatsApp o seguinte, que gostaria de que a questão da valorização salarial dos profissionais contadores fosse mais discutida no Brasil. Ou até fosse discutida, não vejo discussão sobre isso, né? Segundo o Saramelli, qualquer solução passa, conforme ele, fundamentalmente pelo aumento da segurança jurídica desses profissionais no desempenho das suas atividades. O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Josué Barbosa, de São Paulo. Pois então, e eu concordo com o Saramelli quando ele disse que a valorização profissional passa fundamentalmente pelo aumento da segurança jurídica do profissional no exercício das suas atividades. Não é isso? É muito simples, né? E vocês sabem que um profissional, quando trabalha com segurança jurídica, ele trabalha com independência, porque ele sabe que não vai estar subordinado ao patrão. Agora, no momento que ele não tem segurança jurídica para desenvolver a sua atividade, não é isso? Ele tem receio em fazer algo que não agrada o seu patrão, sob pena de perder o seu emprego. Então, verifique que existe uma diferença muito grande entre segurança jurídica e não segurança jurídica. Segurança jurídica dá ao profissional a estabilidade, enquanto que quem não tem segurança jurídica, ele acaba ficando subordinado à vontade do patrão, que é, muitas vezes, que é o que está acontecendo no Brasil, e é o que está acontecendo com profissionais da contabilidade hoje. É um assunto, Saramelli, muito importante, e esse assunto nós poderíamos discutir no Congresso Brasileiro de Contabilidade. Você sabe que agora, no dia 8 a 11 de setembro, nós vamos ter o nosso 21º Congresso Brasileiro, ali no Balneário Camboriú, em Santa Catarina, tá? E esse assunto seria um assunto muito interessante para nós discutirmos, né? Sobre valorização profissional, sobre segurança no exercício da sua atividade. Porém, infelizmente, como tu sabes, o nosso congresso não se discute mais questões técnicas, questões que interessam ao profissional. Hoje, os nossos congressos nada mais é do que encontros sociais. Vão lá para fazer festa, né? Enfim, aonde tudo é copiado e nada se discute, enfim, e no fim, nós somos coadjuvante de outros países e que nós sabemos muito bem que nós temos aqui no Brasil pessoas altamente qualificadas e conhecedoras do assunto contábil que poderia exportar conhecimento. Mas, como se diz, né? Como nós não temos dirigente capaz de desenvolver a contabilidade brasileira, nós, enfim, entregamos isso para outros grupos que não estão aqui no Brasil para dizer o que nós temos que fazer e nos transformando, então, em escravo da atividade. Mas a pergunta é valorização profissional. E quando se fala em valorização, nós temos que dividir esse termo valorização em dois aspectos. O primeiro aspecto é a valorização individual do profissional, não é isso? E o segundo aspecto diz respeito à coletividade, à valorização da classe como um todo. Quando se fala em valorização do profissional, o que acontece? Ele tem que ter conhecimento suficiente para resolver o problema do seu cliente. O cliente vai valorizar esse profissional se ele resolve o problema dele. Se tu és um profissional e pensa que tu vai ser valorizado porque cumpre com aquilo que o governo estabelece, você estará enganado.
né? Você está se enganando, porque aí você não vai ser valorizado, porque você está executando uma tarefa não cumprindo a necessidade do seu cliente, mas sim cumprindo a necessidade do governo. E o seu cliente não quer isso, o seu cliente quer que você oriente ele para que a empresa dele prospere e ganhe dinheiro. Não é isso? No momento em que você cumpre com as regras efetivas, né, como diz o governo, você nada mais está fazendo um trabalho que o governo obriga o empregador a fazer e com isso você não vai ser valorizado. Tá? A valorização do profissional é quando você resolve o problema do seu cliente, aí sim você vai ser valorizado. Quando se fala em valorização da classe, nós temos que levar em consideração 3 aspectos. Quais são os aspectos? São aquele tripé que dá sustentação à profissão. E esse tripé é formado pela instituição de ensino, é formado pelo Conselho de Fiscalização Profissional e é formado pelo sindicato. É através do funcionamento harmônico e correto dessas 3 instituições que o profissional, como classe, vai ser valorizado, ok? A instituição de ensino tem que ensinar os alunos a executar as tarefas que ele vai fazer quando profissional. Se a faculdade não dar esse conhecimento, esse profissional não sabe o que fazer e vai estar perdido e vai ser sempre um estagiário. E é isso que nós não queremos. Nós queremos que as faculdades ensinem efetivamente as carências, necessidades do profissional e aquilo que ele vai executar quando estiver formado. O Conselho de Fiscalização Profissional ele tem uma função muito específica, que é proteger o campo da atividade profissional. Ou seja, não pode deixar que leigos atuem na área, porque se ele deixar que leigos atuem na área, o profissional como classe, a profissão como classe, vai estar desvalorizado. Por que isso? Porque qualquer um pode executar aquelas tarefas e a sociedade não vai valorizar isso. Então verifica que o Conselho tem um papel fundamental, é estabelecer normas e procedimentos, já que é um órgão público federal e ele tem o poder de polícia, de não deixar que leigos atuem na área, não é isso? E por outro lado nós temos o sindicato que tem por função defender o profissional para que ele não seja respeitado, não é isso? Agora imagine, pense você que está pensando em valorização da classe. Você acha que as faculdades estão ensinando corretamente os alunos nos conhecimentos necessários para executar o trabalho? Você acha que efetivamente o Conselho de Fiscalização está coibindo o exercício ilegal da profissão se ela sequer sabe quem são os profissionais responsáveis pelas contabilidades das pessoas jurídicas? Não tem controle nenhum, dá a impressão que eles fazem isso de propósito, para esculhambar com o mercado, para que o contador não seja valorizado e que as informações contábeis sejam manipuladas, como é manipulado com a Lojas Americanas e outras entidades todas aí, que o Conselho, quando tem que agir para buscar a responsabilidade, ele se esconde como um avestruz, que a cabeça para baixo para não se mostrar. Então, e o sindicato? Os sindicatos estão efetivamente defendendo o profissional quando o governo diz o que deve ser feito, né? E nada é feito para coibir essas coisas todas, como se o profissional fosse obrigado a fazer os trabalhos gratuitamente. Então verifica que as coisas não estão certas, tá? Saramelli, eu lhe cumprimento e parabenizo sobre essa tua preocupação. E essa preocupação deveria ser de todos, e principalmente das entidades que têm por fim da sustentação à profissão. Nós temos que discutir, nós temos que saber o que está acontecendo com a nossa profissão, aonde ela não é valorizada, a sociedade não sabe o que o contador faz, as entidades que deveriam orientar a sociedade, proteger a sociedade, já que as informações contábeis é de interesse social, porque os resultados são apurados através desses demonstrativos, onde deixa as pessoas ricas e pessoas mais pobres, tá? Tem que ser mudado. Então nós temos que discutir sim, nós temos que mudar a forma que o Conselho Federal de Contabilidade está agindo para o bem da profissão, senão nós não vamos transformar em coadjuvante sempre, em escravo daqueles que querem que nós manipulemos resultados para que benefício seja entregue a grupos, e isso não é o interesse dos brasileiros e daqueles que pregam
o progresso, a geração de emprego e a prosperidade. É por isso que eu digo, temos que discutir, o Conselho Federal de Contabilidade está na hora de mudar a forma dele gerir, ok? Os congressos têm que discutir assuntos técnicos, assuntos da profissão, assuntos de interesse da profissão e não transformar, como eles transformaram os nossos congressos em encontros sociais. Isso não interessa a ninguém, tá bem? Então é isso. Nós, hoje, a valorização salarial dos contadores passa, sim, obrigatoriamente com o aumento da sua segurança jurídica. E só vamos ter essa segurança jurídica quando as três entidades estiverem unidas e focadas nesse bem comum de todos nós. Salésio, muito bom. Eu, como economista, fico muito grato porque eu aprendo muito contigo essa questão, sobretudo aquilo que tu sempre tem balizado esses comentários. Defesa da profissão e do profissional. É isso aí. Um abraço. Até lá.